Aleluia, louvado seja Deus. Então, você que está muito bem sintonizado na Rádio Encontro com Deus, a paz seja contigo e a paz seja convosco. Vamos falar de um tema muito importante para o conhecimento da juventude da Igreja de Deus. É sobre a escola e a fé. Então, vamos aqui discorrer sobre esse tema, vamos falando. Muito obrigado por você acompanhar. Oh, glória a Deus. Então, vamos aqui acompanhando. O tema é a escola e a fé. Então, muito importante. Vamos aqui para um versículo logo inicial, que encontra-se em João 15:19. Se vós fosse do mundo, o mundo amaria o que era seu, mas porque não sois o mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos odeia. Muito importante, Jesus, o rabino maior, o homem mais sábio de todos, ele deu fortes lições acerca de não amar o mundo. Então, se nós obedecemos a Deus, o mundo passa o quê? A nos odiar. E vamos mais trazendo a elucidação sobre esse tema. Então peço aqui para minha querida Miriam, faça a leitura. Encontra-se na Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículo 17 a 32. Amém, louvado seja o nosso Deus. Você que está aí nos assistindo pode acompanhar também. Se encontra em Efésios, capítulo 4, do versículo 17 ao versículo 32. E digo isto, e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade da sua mente, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração, os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda a impureza. Amém. Mas então, vós... muito importante. Amém. Mas vós não aprendestes assim a Cristo, se é que o tendes ouvido, e nele fostes ensinado como está a verdade de Cristo. Que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito da vossa mente, e vos revistai do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Por isso deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. 26. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Não deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe, fazendo às mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. 29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Toda amargura e ira e cólera e gritaria e blasfêmia e toda a malícia sejam tiradas dentre vós. Antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Amém. Amém. Então você entendeu sobre esse assunto, ou seja, nos leva a refletir o quê? Da nossa situação de outrora. Amém. Então nós andávamos segundo o curso desse mundo, ou seja, para que nós não andar como os gentios eles andam como? De maneira irregrada, de maneira abominável diante do Pai Celestial. Então isso é muito importante para a gente refletir, adquirir mais sabedoria diante de nosso Pai Celestial. Amém. Então nós temos que adquirir uma nova posição, ou seja, tem que haver uma mudança em nós. Ou seja, outrora nós tínhamos um comportamento diante de Deus reputável,
mas nós estamos aqui para servir ao Pai Celestial. Então diz que nós devemos nos desfazer das obras da carne. Então, conforme diz, aquele que mentia, não minta mais. Ou seja, acerca de perdoar. Ou seja, muito importante, não deis lugar ao diabo, que nós temos que vigiar. Ou seja, o diabo ele anda em derredor, conforme está escrito. Ele anda como um leão, buscando a quem possa tragar. E nós temos que tomar o cuidado, louvado seja Deus, e sempre obedecer ao nosso Pai Celestial, de nós fazermos a vontade dEle, aleluia. Então, somente para complementar, que é importante, então lê aqui para nós, primeira carta de Pedro, capítulo 5, o versículo 8. Primeira carta de Pedro. Amém. Diz o seguinte: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão bramando, buscando a quem possa tragar. Amém. Então nós temos que tomar o cuidado, porque nós temos um inimigo que tenta nos destruir, tenta nos desanimar, mas temos que fazer a vontade do nosso Pai Celestial. Amém. Irmão Nathaniel, para complementar aqui, é uma leitura aqui em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 12, que diz o seguinte: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Irmão Nathaniel, como o jovem, irmão Nathaniel, que está ali no ambiente escolar, que está ali numa faculdade, que está no trabalho, como que ele pode ser influenciado, irmão? Quais fatores podem influenciar a vida de um jovem para ele se afastar dos caminhos de Deus? Interessante, muito boa a pergunta para a gente refletir. Então, em uma escola, será que existem coisas para fazer o jovem desanimar, o jovem ir para um outro caminho? Então vamos mais vendo aqui sobre esse importante tema, sobre a escola e a fé. Louvado seja Deus. Então vamos aqui, minha amada Miriam, ler para nós esse comentário aqui abençoado, esse de cima aqui. Então vamos mais aqui, graças a Deus. Então você que está acompanhando esse tema, muito obrigado. Vamos mais aprendendo da palavra do nosso Deus. Então, glória, aleluia. Então, leia para nós sobre esse assunto. Amém. Os irmãos, nós estamos acompanhando um estudo da revista que fala A Escola e a Fé. Quem elaborou esse estudo foi o nosso querido cooperador, irmão Giliard. O objetivo do estudo diz o seguinte: Deus dotou o homem de capacidade de aprendizado e ela se desenvolve por meio da convivência em sociedade, das atividades de trabalho ou estudo. O conhecimento adquirido influencia em nossas decisões cotidianas e define o nosso padrão de vida. Crianças, jovens, velhos, todos podem aprender e ser influenciados. A escola e a faculdade são fontes ilimitadas de conhecimento, mas também de influências. Como servos de Deus, nós devemos estar atentos e não sermos influenciados por coisas que não agradam ao Senhor. Irmão Nathaniel, é muito comum no mês de junho as escolas fazerem ali festividades, né, irmão Nathaniel? Comemorando ali um mês de junho. E aí, muitas vezes o jovem, por se influenciar, porque os colegas vão, porque vai estar todo mundo lá reunido, aí o jovem começa a olhar para aquilo, irmão Nathaniel, e achar que aquilo ali é tão legal, né? Ele começa a olhar, mas o que tem de mais nisso ali? É só pessoas se divertindo. Mas aí é o cuidado que a gente deve ter, porque essas pequenas coisinhas, elas vão influenciando a gente também, né, irmão Nathaniel? Se a gente não tiver o cuidado necessário. E hoje eu estava dando aula ali para as crianças e uma delas me disse que quando chega à escola,
né, ela diz, olha, eu não posso ir para aniversário, eu não posso fazer isso, não posso fazer aquilo. E aí o colega dela virou para ela, irmão Nathaniel, e disse assim, nossa, como a sua vida é chata. Por que você não consegue fazer nada? Você não é feliz desse jeito. E aí, irmão Nathaniel, querendo ou não, até a gente escutando isso, né, irmão Nathaniel, a gente fica assim, por que essa pessoa acha que a nossa vida é chata, né? Porque geralmente o jovem, ele quer se divertir, o jovem, ele quer participar das coisas, ele quer sair com os amigos. E uma coisa que a gente tem que colocar em mente, né, é que nós somos separados, né, irmão Nathaniel? Nós somos separados. A gente foi comprado com um preço muito alto, né? E todas essas coisas que podem nos tirar ali do foco principal, que é o nosso Deus, a gente deve fazer o quê, irmão Nathaniel? Se afastar, né? Para as pessoas do mundo, a liberdade delas é muito diferente da nossa, né? É muito difícil eu chegar para o irmão Nathaniel e dizer, olha, irmão Nathaniel, eu me sinto livre seguindo a Cristo. Porque uma pessoa lá do mundo, irmão Nathaniel, ela não vai entender como é a nossa liberdade, né? Ela não vai entender como a gente se sente. Porque a liberdade deles é o quê, irmão Nathaniel? É sair, né, pra curtir, é ir pra uma festa, é ir pro aniversário, é sair com os amigos, é beber, né? A gente tem que ter muito cuidado porque a liberdade deles é totalmente diferente da nossa. Amém, muito importante nós entendermos esse tema aqui da palavra de Deus. Então, a questão, vamos aqui para algumas questões. Qual é o perfil mais comum das pessoas envolvidas no ensino escolar e acadêmico? Vamos lá para as escrituras, uma leitura aqui em Lucas 4, 5 e 6. Vamos entender nas escrituras, observar como é que está esse mundo hoje. Então, conforme nós bem observamos, vamos ter um ensinamento das escrituras, deixar as escrituras, porque as escrituras têm autoridade sobre as nossas vidas. Lucas Amém. 4, 5 e 6. Amém. Diz o seguinte, e Jesus lhe respondeu dizendo, está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. E o diabo, levantando ao alto monte, mostrou-lhe no momento de tempo todos os reinos do mundo. E disse-lhe o diabo, dar-te-ei a ti todo este poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue e dou a quem quero. Então é bem clara aqui a palavra, a qual diz que o mundo jaz no maligno. Observamos primeira carta aos Tessalonicenses 5,19. Então, sobre esse assunto aqui, o diabo ele é astuto. Observamos lá em Gênesis, ele ser citado como antiga serpente. Ou seja, a antiga serpente induziu Eva ao pecado através do desejo. E o que nós bem observamos aqui? O diabo, ele sendo astuto, após tentar Jesus a primeira vez, então ele tentou ali na fraqueza dele, que era a fome, e não teve sucesso. Então ele tentou Jesus da seguinte maneira, mostrou ele todos os reinos do mundo e a glória deles. Ou seja, ele foi astuto, primeiro mostrou, Jesus contemplou todos aqueles reinos, ele viu, e depois que Jesus viu, ele fez uma proposta. Ele disse o seguinte, tudo isso te darei se prostrado me adorares. Então é muito importante nós entendermos sobre esse assunto, de nós refletirmos sobre a palavra do nosso Deus. Então aqui, para que você entenda, Satanás, ele é astuto, ele quer trazer glória para o ser humano, ele quer dar riquezas, quer dar fama, quer dar status, e assim ilude as pessoas com essas coisas. Jesus, ele foi fiel ao Pai Celestial, e o diabo, ele queria algo de Jesus, que era a adoração de Jesus. Jesus, ele dava a sua adoração somente a Deus. Ele estava ali nos seus 30 anos de idade, então ele, dessa forma, muito fiel a Deus, e
para iniciar o seu ministério, Satanás lhe deu uma grande proposta. Mas Jesus disse algo bem interessante, diz: ao teu Deus adorarás e somente a ele servirás. Então vamos aqui com esse comentário, graças a Deus, vamos entendendo aqui a palavra. Então, irmã Miriam, lê para a gente esse primeiro comentário aqui desse tema que nós estamos abordando. Amém. Diz o seguinte: qual é o perfil mais comum das pessoas envolvidas no ensino escolar e acadêmico? Sabemos que o mundo jaz no maligno e segue o curso do governador deste século. Por isso, o sistema de educação e seus profissionais são agentes de disseminação de ideologias, ensinos e teorias contraditórias à nossa fé na Bíblia. São pessoas mundanas, sem compromisso com a verdade, fazem descaso da fé e não se preocupam com a salvação de suas vidas. Não podemos nos espelhar nas suas ações, que são seus frutos, ou opiniões. É necessário filtrar e reter o que é bom e mantermos-nos santos. Amém. Muito importante esse comentário para a gente refletir. Então a escola, nós observando, ela traz coisas boas? Sim, traz coisas boas, mas sem tipo de conhecimentos que são reputáveis por Deus, sim. E nós temos que ter esse bom senso, nós temos que saber fazer essa filtragem e não corroborar. Ou seja, será que não devemos ir para uma escola? Ou será que não devemos ir para uma faculdade? Não é isso. Ou seja, eu faço faculdade, estudei, então passei pelo ensino médio e hoje estou no ensino superior. Ou seja, tem ideias que eu não concordo da faculdade. Ou seja, não é algo que eu vou propagar, que eu vou falar, mas que eu vou contra. Ou seja, eu estou em um ambiente em que eu posso defender a minha fé, falar que não concordo com tal ideia. E aqui um exemplo muito assim conhecido de todos aqui para enturmar vocês é sobre o evolucionismo. Então, o evolucionismo é uma teoria para dizer ali sobre a existência do ser humano. Nós observamos que é uma doutrina falha, é algo mesmo que não tem lógica pelo que nós conhecemos. Falar de uma evolução, o nosso princípio é de defender que há um Criador, há um Deus que é poderoso, que Ele criou todas as coisas. Então nós não devemos corroborar com esse entendimento. Então, se na escola ou na faculdade, se tiver ali algum tema sobre essas teorias, ou seja, o evolucionismo e mais outras teorias, então nós não vamos corroborar. Nós podemos dizer lá, olha, o evolucionismo é isso, mas existem muitas falhas, eu não acredito, eu professo a fé que há um Criador. Muito importante, irmã Miriam, a gente ter esse fundamento, defender a nossa fé. Verdade, irmão Nathaniel. Como eu disse no início, né, as pessoas, elas tendem a entender a liberdade para a qual Cristo nos chamou como uma forma diferente da delas, né? E aí podem vir os julgamentos, né? E aí o que a gente deve fazer é filtrar essas coisas, como diz ali no estudo, né? Filtrar essas coisas, porque nós fomos chamados para ser luz, né, irmão Nathaniel? E no meio dessas pessoas, querendo você ou não, você deve ser a luz, né, no meio dessas pessoas e propagar ali o evangelho no meio delas e dar um bom exemplo de que você realmente é da igreja de Deus, é a igreja de Deus, né? Porque geralmente o jovem, se ele não for firmado ali na rocha, irmão Nathaniel, ele está ali no meio dos colegas e aí quando vai ver, irmão Nathaniel, ele está fazendo a mesma coisa, né, irmão Nathaniel? Tá fazendo ali as mesmas coisas. E aí é aí que mora o perigo, né, irmão Nathaniel? Porque quando as pessoas lá fora veem o nosso comportamento, a primeira coisa a ser atacada não é nem a pessoa, né, irmão Nathaniel? É a igreja de Deus, né? A pessoa vai olhar pra você e falar:
você não é da igreja de Deus não, você que não era crente, né, que as pessoas costumam dizer. E aí é por isso que a gente tem que ter o maior cuidado para não se espelhar nas ações que as pessoas têm lá fora. Porque como o próprio estudo diz, né, na pessoa ali do irmão Giliardi, as pessoas que estão lá fora, que estão no mundo, elas não estão preocupadas com a salvação delas e muito menos com a sua, né, irmão Nathaniel? Elas não estão preocupadas com nada disso, porque o modo delas verem as coisas é diferente do que um servo de Deus deve enxergar. Amém, muito interessante a gente elucidar sobre esse tema. Oh, glória a Deus. Então, que o Eterno de Israel possa abençoar você. Amém. Que possa dar-lhe um entendimento e encaminhar mais e mais. Então, nós falamos aqui que o cristão ele pode ser influenciado. Então, assim, leia para nós esse comentário aqui desse estudo maravilhoso. Oh, glória. Amém. O cristão ele pode ser influenciado por esse meio? Infelizmente, sim, principalmente o jovem ou o adolescente. Quando participa de algo que ocupa a maior parte do seu tempo e a convivência com pessoas diferentes, torna-se alvo de influência. Há um padrão social de ideias e práticas nocivas, onde concordam educadores e também alunos, sendo consideradas normais. Exemplo: o vício em jogos, bebidas alcoólicas, cigarro, namoro sem compromisso, que é o famoso ficar, né? Festas mundanas, baladas, carnaval, festa junina, Natal e etc. Modismo, desmoralização da família, ideologia de gênero, indiferença quanto aos mandamentos do Senhor, por exemplo, o sábado ou as carnes limpas, a pureza sexual, idolatria e etc. Muito importante da gente refletir. Então, você que estuda, você que sabe, que frequenta, que existem essas coisas ali no meio, mas nós temos que tomar cuidado, nós temos que vigiar para termos uma boa postura. Então, aqui trazendo a realidade minha, eu faço faculdade e é faculdade de Direito. Lá o pessoal comenta sobre bebida, então fala sobre beber. Então, ali, é coisa que está no cotidiano deles, normal, que eles, né, gostam. Então, observamos também muitos outros comportamentos, aqui cita baladas, então muitas festas que estão envolvidos. E quando nós temos um bom comportamento, as pessoas sabem nos diferenciar. Então, graças ao Eterno Deus, lá na faculdade, as pessoas me respeitam. Então as pessoas, quando falam ali de bebida, já sabem que mesmo essas coisas mesmo não é comigo. Então essas pessoas já comentam ali e até pode tirar alguma brincadeira, como acontece, mas somente por ali, porque quando nós nos mantemos firmes, as pessoas sabem da nossa seriedade para com Deus. Então as pessoas passam a respeitar até um momento ali. Pode tirar alguma brincadeira, mas ali passa. Então, observamos que nós temos que tomar o cuidado para manter firme. Então, aqui, citando aqui o sábado, ou seja, nós vivemos em uma democracia. O nosso Brasil, ele é democrático. Ou seja, observamos que existem aulas no sábado, porque mesmo que exista a lei de liberdade religiosa, ou seja, que deve ter a tolerância religiosa e também a questão moral deve ser respeitada. Entretanto, se a maioria quer uma coisa, a minoria não tem como vencer. Então, assim, aulas no sábado terão, mas nós temos que dizer que não frequentamos. Nós temos que louvar a Deus e nos mantermos fiéis. Ou seja, nós podemos até, aqui citando, um dia de sábado teve um simulado e o coordenador mesmo falou que não tinha como, ou seja, o sábado era mais acessível para a maioria e não poderia deixar de atender a maioria para atender alguns que não podiam. Então ele disse sobre isso e ele está errado. Ou seja,
na lógica humana não está errado ali. Ou seja, a maioria pode naquele dia, mas Verdade. o erro vem o quê? A não santificar o dia santo. Ou seja, porque as pessoas trocaram. Num lugar de santificar o sábado, as pessoas estão santificando outro dia, que é o primeiro dia da semana, também chamado de domingo. Então, conforme está escrito, Daniel capítulo 7, diz que cuidará em mudar os tempos e as leis. E os santos serão entregues por tempos e metade de um tempo. Então essa profecia se cumpriu, essa temporada se cumpriu, mas a influência ela vem hoje ainda. Ou seja, isso aconteceu e vem um reflexo também para hoje, do tempo e as leis serem mudados, e nós temos que tomar cuidado e assim mantemos a pureza diante do nosso Deus, aleluia. Amém. Então vamos aqui somente uma leitura, vamos Mateus 6, 31 e 32, por favor, leia para mim. Vamos observar qual deve ser o nosso foco, qual deve ser o nosso fundamento diante do nosso Pai Celestial. Oh, glória a Deus. Diz o seguinte: não andeis, pois, inquietos, dizendo: o que comeremos, ou o que beberemos, ou com o que nos vestiremos? Porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, o vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Amém. Oh, glória a Deus. Então, muito importante para você entender sobre esse tema abençoado. Então, conforme Jesus ele diz, ou seja, ele falou com sabedoria para o nosso entendimento. Então Jesus ele foi sempre claro em suas palavras. Então Deus ele sabe da nossa necessidade e nós temos que buscar o seu reino em primeiro lugar. Amém. Muito importante. E lê para nós, para complementar, Lucas 12, 29 e 30. Vamos sendo orientados pela palavra do nosso Deus. Glória, aleluia. Então, para que você entenda, você pode acompanhar Lucas 12, 29 e 30. Oh, glória a Deus. Amém. Lucas 12, 29 E 30. e 30. Vamos mais. Amém. Não pergunteis, pois, que haveis de comer ou que haveis de beber, e não andeis inquietos, porque as nações do mundo buscam todas essas coisas, mas o vosso Pai sabe que precisais de todas elas. Amém. Então vamos para a conclusão desse estudo. Então conclui-se com esse estudo que é errado frequentar a escola secular, irmã Miriam. É errado? Lê aqui para nós. Não. Então vamos lá. Aqui diz o seguinte, ó: não é errado participar de escola ou de faculdade. Enfatizamos no estudo os principais problemas, mas também existem benefícios. A educação é fundamental para uma boa formação profissional e civil. É importante nas tarefas do dia a dia, como saber fazer cálculos, ler, escrever e etc. A Bíblia fala de 4 jovens que foram educados em toda a cultura dos babilônicos, mas que não se contaminaram por elas. Interessante, né, irmão Nathaniel? Bem interessante mesmo. Você deu o exemplo ali da faculdade, e aí você falou algo interessante, que quando nós damos um exemplo, né, as pessoas, elas notam, né, é notável diante das pessoas. E eu lembro que toda vez que a gente ia ter que fazer algo lá na escola técnica, que incluía ali o sábado, né, de alguma forma, aí ou os professores mesmo, ou os meus colegas já levantavam e falavam: e a Miriam no sábado ela não pode fazer isso. E aí, irmão Nathaniel, era engraçado porque eu não precisava nem, de certa forma, me defender, né? Dizer: olha, eu não posso dia de sábado, eu guardo sábado, eu não vou fazer isso, porque as pessoas já conheciam, né? Elas sabiam que toda vez que era no sábado ou na sexta-feira ali tinha alguma coisa, eu já não participava. E as pessoas, elas já sabiam, irmão Nathaniel. E aí, isso é o importante da questão do testemunho que a gente dá diante das pessoas. Porque se a gente faz o que é certo perante as outras pessoas, a gente não vai ser achado em engano algum. Né, irmão Nathaniel? É muito interessante isso,
porque sempre que a gente comete algum erro, as pessoas estão ali nos observando. E quando a gente faz o bem, elas também estão nos observando, né, irmão Nathaniel? E quando a gente faz essas coisas de maneira que as pessoas venham a entender que aquilo é o que a gente defende, que aquilo é o que está escrito nas Escrituras, as pessoas passam a respeitar o que a gente faz, né, o que a gente fala. A gente sabe que na escola, na faculdade, no trabalho, em qualquer lugar que a gente esteja, a gente está direcionando aqui a palavra especialmente aos jovens, mas nós sabemos que qualquer pessoa pode se influenciar, né, irmão Nathaniel? E o importante é que a gente saiba discernir o que é o certo e o que é o errado, né? Porque muitas das vezes nós estamos ali e damos um mau testemunho. E isso, querendo ou não, afeta a imagem da igreja que nós dizemos fazer parte, né, irmão Nathaniel? A gente tem que ter muito cuidado com isso e que o jovem ele saiba diferenciar o certo do errado, que ele saiba para que caminho ele deve ir, para qual ele não deve ir, que amizades ele deve ter, que amizades ele deve afastar, que coisas ele pode participar, que coisas ele não pode participar. Então, assim, as Escrituras, elas são bem claras, né, irmão Nathaniel? As pessoas é que ficam complicando mesmo. Mas as Escrituras, elas são bem claras quanto ao que nós podemos ou não podemos fazer, né? E como diz lá em Coríntios, que foi lido aqui, tudo é lícito para mim, mas nem tudo me convém. Eu não posso me deixar dominar por algumas coisas, né, irmão Nathaniel? Amém. Muito boa a explicação. Que o Eterno Israel venha ser louvado e exaltado. Amém. E para que você entenda esse tema abençoado, então nós aqui falamos sobre a escola e a fé. Amém. Então, assim, nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. Amém. Ou seja, então a pessoa pode dizer não pode frequentar a escola ou não deve frequentar a escola. Então, se você quer se desfazer do mundo, você tem que sair do mundo. Então, nós podemos estar no mundo e servir a Deus. Daniel capítulo 1, nós observamos que aqueles 3 jovens continuaram fiéis ao Deus eterno, ou melhor, 4 jovens, incluindo ali Daniel, que aprenderam, que continuaram firme na palavra do nosso Deus. Então, algo de suma importância da gente refletir e que as Escrituras nos orientem mais e mais, aleluia. Então, muito importante para o nosso aprendizado. Louvado seja Deus. Então, vamos mais aprendendo do nosso Deus, que você venha ser edificado na palavra de Deus e Deus ele venha orientá-lo, venha abençoá-lo em nome de Jesus Cristo. Então o tema que nós abordamos é sobre a escola e a fé. Então, para que você aprenda em nome de Jesus Cristo. Quero fazer uma leitura aqui, ou melhor, vou pedir aqui para minha querida Miriam ler, para corroborar o nosso entendimento. A primeira carta aos Coríntios, capítulo 6. Então a gente pegando aqui uma leitura bem boa, louvado seja Deus. Os versículos 9 até o versículo 11. Então vamos fazer essa leitura em nome de Jesus. Amém. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os fornicadores, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. E é o que alguns têm sido, mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Amém. Amém. Oh, glória a Deus. Então, muito importante para que você entenda. Oh, glória a Deus. Então, quero fazer uma leitura aqui, primeira carta aos Coríntios 5:10. Isso não quer dizer absolutamente com os devassos deste mundo, ou com os avarentos, ou com os roubadores, ou com os idólatras, porque então vos seria necessário sair do mundo. Então, muito importante, para não se associar com esse tipo de pessoas. Mas diz que são irmãos que têm esse comportamento.
pessoa, por exemplo, um irmão ele é idólatra, nós não temos que se associar. Nós podemos se associar com alguém do mundo que é idólatra, sim, mas para quê? Para pregar o evangelho, mostrar ele para a verdade. Então eu estou lá na minha faculdade, o pessoal fala de bebida, fala de festa e fala coisa nesse sentido, ou seja, existem conceitos mesmo do direito que eu não concordo, então eu falo a minha posição, eu tenho a liberdade para falar, e isso é uma maneira de nós falarmos a nossa fé. Então, muito obrigado por você ter sintonizado nessa programação. O tema, a escola e a fé. O nosso muito obrigado. Que Deus a cada dia abençoe a sua vida. Programa Jovens em Ação pela Rádio Encontro com Deus. E a nossa saudação, Paz seja convosco.